Romanos capítulo de número 5. Começando com o verso 1 até o verso de número 11. Romanos capítulo 5, verso 1 ao verso de número 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, instrumento na mão do teu Santo Espírito para nos dar condução segura aqui na terra, até chegarmos na glória. Obrigado porque a mesma nos ensina, nos orienta, nos exorta, e o teu Espírito nos conduz na verdade. Senhor, obrigado porque ela não mente em momento algum aos nossos corações, mas nos quedamos às nossas limitações de mente e de coração, e queremos ser orientados pelo teu Santo Espírito, na caminhada segura da tua graça. Obrigado, Senhor Deus, por essa certeza, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, Deus nos dá graça. Deus sempre será gracioso para conosco. Deus nunca retém a sua graça, a sua igreja. Em momento algum, Deus se abstém de manifestar o seu grado. Ele nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. A igreja pode estar confiante e depositar toda a sua fé no recurso gracioso de Deus para a nossa vida. A eternidade, momento passado, Deus na glória, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesta unidade, estão ali diante de todo o paraíso, de toda a concepção eterna. Ali estão muitos anjos, seres criados para glorificar e para servir a Deus. E Deus, na sua unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, toma uma decisão muito importante de criar um ser sua imagem e semelhança. No momento que ele está ali na glória, criando o homem à sua imagem e semelhança, um dos principais anjos olham para a eternidade e olham para Deus e dizem: e eu? Eu estou aqui na glória, eu estou aqui servindo a Ti, eu estou aqui
na expectativa de ser feito imagem e semelhança de ti mesmo. O próximo da fila para estar na divindade sou eu. E ele olha para toda a eternidade e vê todos aqueles anjos, e ali faz uma reclamatória trabalhista. E diz: Deus, o Senhor cria o homem à sua imagem e semelhança, e nós como é que ficamos? Cadê o nosso mérito? Cadê o nosso valor? E Satanás, no seu momento crucial, estabelece uma precificação da graça. Ele quer ser pago pelo serviço que ele presta a Deus. Ele quer o mérito da glória. E todos nós, queridos, fomos criados imagem e semelhança de Deus. Estamos aqui debaixo de uma graça maravilhosa. Todos nós vivemos esse tempo debaixo de um cuidado de Deus, sem nenhum preço, sem nada a pagar. Todos nós recebemos de graça, e Deus nos dá graça. O conceito de pagar alguma coisa para Deus é um conceito satânico, demoníaco, onde Ele quer fazer com que a graça seja algo pago. E muitos entram por esse caminho, querem de alguma forma estabelecer uma maneira de angariar algum mérito para servi-lo e para adorá-lo. Não querem ser adotados no reino, mas querem ser merecedores do reino. De forma alguma isso acontecerá. O que acontece na igreja é que, novamente, Satanás, com a sua influência, assim desde a criação do homem, vai estabelecer no seu coração um desejo de mérito, por ser quem você é, por ter o brilho que você tem, da imagem e semelhança de Deus. Sim, queridos, todos nós trilhamos o caminho de Satanás, quando nós minificamos a graça de Deus, e queremos dizer: eu mereço. Mas nessa luta ficamos nós na terra. E o texto que nós lemos fala exatamente dessa dificuldade, permanecer na terra debaixo da graça. E o texto vai ser muito didático para nós, rapidamente nós vamos ver isso. Que há batalhas para vencermos. Precisamos encarar a nossa caminhada aqui na terra como uma grande luta. Todos nós temos muitas batalhas para vencer aqui na terra. Primeiro passo, porque nós temos alguém que está nos olhando como adversários, como inimigos. Se ele pode roubar alguma coisa de Deus, é a graça que nós recebemos para viver aqui na terra. A graça da eternidade, ele sabe que ele não pode nos roubar, porque isso é presente de Deus na cruz de Cristo. Mas a graça de uma vida na terra, segundo a vontade de Deus, ele pode atrapalhar-nos demais, nos conduzindo em direção ao engano e à mentira. E desde aquele primeiro momento onde ele se indigna por não ser o escolhido, imagem e semelhança de Deus, até hoje, ele está trabalhando para que nós tenhamos uma vida miserável aqui na terra. O bom é que Deus nos dá graça. É Deus quem nos dá condições para vivermos esse tempo aqui na terra e cumprirmos a nossa missão, mesmo diante de tantas lutas. A primeira grande luta, vamos lá, é a luta da incredulidade. Diz o texto, né? Justificados, pois, mediante a fé. Em primeiro lugar, temos uma luta grande contra a incredulidade.
Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, nós suplicamos, e quando a bênção chega, e quando a resposta se manifesta, nós falamos: meu Deus, eu nem acreditei que isso era possível de acontecer. Todos nós vivemos essa batalha dia após dia. Mas pastor, nós já temos uma vida com Deus, sim, mas você vive essa batalha constantemente. Tem hora que você não acredita, e Deus está dizendo: acredite, ponha a sua fé, porque essa fé eu te dei para que você ponha em atividade. Justificados, feitos justos pelo sangue de Cristo, nós podemos viver pela fé, e o justo viverá pela sua fé. A primeira grande batalha, irmãos, é uma batalha fundamental: ou você crê ou você não crê. Você deve crer, botar a sua fé em completo diante de Deus. É Deus quem vai dar condições para que você viva mediante a mesma. Em primeiro lugar, a primeira batalha que você e eu enfrentamos é sobre a incredulidade. Muitas horas nós não acreditamos. Sim, eu acredito que eu sou salvo. Sim, eu acredito que eu estou na igreja. Sim, eu acredito. Mas eu não acredito quando Deus se manifesta plenamente em meu dia a dia. Sabe quantas vezes sua vida foi poupada durante esse tempo? Pois Deus está poupando a sua vida constantemente. Nós somos considerados como ovelhas indo para o matadouro. Cada um de nós está prestes a deixar esta vida, e a graça de Deus nos sustenta, e a graça de Deus nos mantém vivos a cada dia e a cada manhã. Quando eu acordo, eu tenho que dizer: meu Deus, obrigado porque eu estou vivo mais um dia. Segundo lugar, vencendo a barreira da intranquilidade. Estamos tão preocupados. Temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma barreira para ser vencida. Há uma tranquilidade que vem de Deus. Fique tranquilo. Não esquente a cabeça. A cabeça é a nossa grande inimiga nessa hora, viu? Não esquente a cabeça. Tudo que tem que acontecer, acontecerá debaixo da graça. Não há possibilidade de Deus falhar no projeto dele para a sua vida. Então fique bem tranquilo agora. Tranquilize o seu coração, porque não há nenhuma possibilidade que Deus fale com você. Ele não vai falhar. Ele vai fazer exatamente o que precisa ser feito. Fique tranquilo. Fique tranquilo com respeito à vida dos seus filhos. Ah, pastor, coitado deles. Coitado coisa nenhuma, eles estão debaixo da graça de Deus. O que tem para acontecer na vida do seu filho, vai acontecer. Não importa qual seja o tempo, qual seja a época, porque nós estamos num secularismo, porque nós estamos... Todos os tempos e épocas estão sujeitos à autoridade de Deus. Tranquilize seu coração. O que tem para acontecer com seus filhos vai acontecer, e você não vai poder fazer absolutamente nada, porque eles são do Senhor. Tranquilize a sua alma. Não pense que você vai resolver alguma coisa com respeito a eles, porque eles estão nas mãos de Deus. Fique tranquilo. Mais preocupante na vida dos netos, né? Aí que a gente fica preocupado em dobro, né? Mas tranquilize a sua alma, pois Deus está no controle, trazendo paz aos nossos corações. 3, a barreira da inacessibilidade, não acesso. Pela graça de Deus, continua o texto, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Antes não, agora sim. Antes não, nós não tínhamos comunhão com Deus. Agora sim, porque nós estamos em Cristo Jesus.
E nós temos do seu Santo Espírito, nós temos livre acesso a Deus. O véu do santuário do Antigo Testamento foi rasgado e agora você pode se apresentar diretamente na frente de Deus e falar com Ele, expor suas questões. Não, você não precisa de outro intermediário a não ser Jesus, e você já tem Jesus. O não acesso foi impedido e agora há um livre acesso a Deus. E quando você está lá na sua casa, lá no seu quarto, você tem um livre acesso a Deus. E quando você está aqui na igreja, você tem um livre acesso a Deus. Em momento algum Deus fecha as portas, porque Deus dá graça para nós. Quarto lugar, a barreira do desespero. E diz o texto: a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Queridos, não preciso perder o meu caminho. Pastor, não tem mais jeito. Pois é, esse não tem mais jeito não vale para Deus. Para Deus sempre existe esperança. Para Deus sempre existe a porta aberta da sua graça, do seu favor imerecido. Não tem como falhar. Você sempre pode depositar em Deus toda a sua esperança. Mas o texto fala que essa esperança não se limita a esta terra, mas essa esperança está posta na glória de Deus. Os efeitos da glória, onde nós todos vamos morar, já estão em atividade. O fato de nós irmos para a glória já está operando em nossa existência aqui na terra, trazendo a nós esperança. Nós todos somos, na verdade, cidadãos dos céus. Estamos passando algum tempo aqui na terra, mas daqui não somos. A nossa presença é na glória de Deus. E quando nós olhamos para o desespero, nós falamos: espera aí, existe uma glória, uma eternidade preparada para nós. Incredulidade, intranquilidade, não acesso, o desespero. 5, a incoerência. Veja o verso de número 3. E essa é terrível, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aí, pastor, aí o senhor exagerou. Como é que nós vamos ficar felizes por viver tribulações? Há uma leitura incoerente aqui. Como é que eu vou ficar feliz por passar por aflições, por angústias e por tribulações nessa terra? Tempos difíceis. Como é que isso vai redundar em momento de manifestação da graça de Deus sobre a minha vida? Sim, queridos, as tribulações são elementos, bênçãos da justificação. Nós fomos feitos justos e passando por tribulações aqui na terra, nós seremos abençoados e manifesta a graça de Deus e a sua misericórdia sobre nós. Sim, queridos, nas tribulações nós reconhecemos que nós precisamos de Deus. Você está doente? Você precisa de fazer uma cirurgia? Seu médico te desenganou? Alguém muito amado seu está em grande perigo? Você sofreu um assalto? Você perdeu o emprego? Você está em grande dificuldade com você mesmo, com o seu futuro, com o seu entendimento? Pois bem, é nessa hora que Deus quer falar para você: estou em tribulação, e Deus vai dizer: basta-me a tua graça, basta-me a tua graça para atuar em minha vida, ainda que seja a pior das circunstâncias e situações. Deus manifesta a sua graça, porque a sua graça nos basta. Incoerente? Não, irmãos, não é incoerente. Limitados de mente, precisamos renovar a nossa mente,
na experiência que temos com Deus e ter uma outra visão da graça de Deus. Deus, nem tenho pecado tanto, tenho feito tudo certinho, e aí o Senhor me manda uma dessa para mim? E agora estou doente, e agora perdi o emprego, e agora estou sendo injustiçado? Poxa, eu estava tão bom. Leitura satânica. Eu preciso cobrar de Deus o meu mérito. Sou bonzinho, faço as coisas bem, e Deus permite que eu passe por tribulações, pois bem, a tribulação em nossas vidas vai dizer: a graça de Deus nos basta. Vitória sobre a inconstância. Não tenho ido muito à igreja. Verso de número 4. A perseverança. A igreja não é mais um lugar onde eu me sinta edificado. Ou melhor, eu tenho que procurar outra igreja mais condizente com o meu tempo, que fale mais a minha língua e que tenha mais os meus gostos. A palavra é perseverança. E a inconstância traz a nós tremenda dificuldade no tempo que a gente tem que passar aqui pela terra. Porque nós não temos mais o vínculo com os nossos irmãos. Nós não temos mais o vínculo com as nossas famílias. Nós não temos mais o vínculo com os nossos líderes espirituais. E a sociedade de hoje diz: nós nos bastamos. Basta que você individualmente viva a sua espiritualidade. Uma grande mentira satânica para dizer que você deve buscar os seus méritos pessoais diante de Deus. Pois bem, por esse caminho nós estaremos perdidos. A inconstância nos leva a um ambiente de muito sofrimento. Nós não temos mais irmãos de fé. Nós não temos mais família, o pai, a mãe e o avô. Nós não temos mais uma referência de liderança e de pregação. Vencendo a barreira da inexperiência, porque a perseverança produz experiência. E a palavra aqui é maturidade. Adquirir experiência é adquirir maturidade. A capacidade de fazer leituras maduras da graça. A leitura da graça deve ser feita com maturidade. O neófito sofre nessa hora, porque ele não sabe a dimensão da graça de Deus. Ele não sabe a multiforme manifestação da graça de Deus. E aí ele pena, tendo que descobrir se a graça de Deus está se manifestando ou não. Pois bem, a perseverança produz experiência. E a experiência é trazer maturidade ao coração. Em oitavo lugar, vencendo a indiferença, verso 8 diz: porque Cristo, quando nós, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejam como não tem mérito. Sendo nós ainda pecadores. Nessa hora, Cristo Jesus morreu, e morreu porque Deus manifestou o seu amor, vencendo a indiferença, meu querido. Talvez seja a doença do século. Você olha a necessidade, você se condói, mas você diz: não tenho nada com isso. Ou seja, você olha para as pessoas que precisam da manifestação do amor de Deus na sua vida, para que você possa se dirigir a elas, e você diz: este é um problema de Deus, não é um problema meu. Essa indiferença nos leva para fora do ambiente da graça. Não dá para fingir que os outros não sofrem. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor aqui é a indiferença. Você não se compadece, você não abraça, você não socorre.
Nono lugar, vencendo a perdição, verso de número 9, lá diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. E nós estávamos perdidos, e agora fomos achados, fomos buscados, fomos salvos. Logo muito mais agora sendo justificados, agora a manifestação da graça de Deus foi salvadora para nós, e a ira já não está conduzindo a nossa existência, mas a própria pessoa do Salvador Cristo Jesus, vencendo a barreira da perdição. Nós somos salvos, queridos. Nenhum de nós vai se perder, porque que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. E finalmente, 10º lugar, vencendo a barreira de desunião, verso de número 10. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora recebemos a reconciliação. Estamos juntos fomos conciliados a Deus e a sua igreja, não por mérito, não por qualidade, não por beleza, não por discurso, não por espetáculo, mas somente, unicamente, exclusivamente pela pessoa de Cristo Jesus. Vamos lá? Veja só, Deus nos dá graça, fé, paz, comunhão, esperança, vencendo tribulações, perseverança, maturidade, amor, salvação e reconciliação. Essa é uma caminhada segura, meu querido. A graça de Deus é suficiente para mim e para você, e para todos aqueles que foram buscados em Cristo Jesus. Viva nesta graça, dependa desta graça. Não dependa de nada mais, somente da graça de Deus, porque Deus dá graça à sua igreja, para que nós vivamos o tempo presente, com fé, com paz, com comunhão, com esperança, vencendo tribulações, com maturidade, com amor, com salvação e com reconciliação. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.